Tudo bem? Tudo Boa bem. noite. Boa noite. Acho que não tem como fazer duas perguntas. A primeira, como é que você viu o teu time nessa derrota para o Flamengo? Acho que influenciou tudo, né? Pouco tempo para preparar uma equipe, saber quem estava com fôlego, saber quem não estava com fôlego. E não tem como também já começar a projetar esse jogo contra a LDU na próxima quinta-feira. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, dentro das condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. Eu acho que a arbitragem também hoje foi muito bem, não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns. E o nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subindo a marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar. Tentando, falando com a fisiologia, com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. E aí no primeiro tempo foi tudo, correu até tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições, 2 jogadores pediram, que estavam muito cansaço, o Guga e o Thiago Santos, e o Marlon sentiu o joelho, então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexemos um pouco na estrutura do time. E aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols, o jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Diniz, aqui. Flávio Amendola da Band. Vários jogadores falaram desde o desembarque do Fluminense da importância do descanso, né, num momento como esse, mas ao mesmo tempo vocês têm um jogo importantíssimo, decisivo, que vocês precisam trabalhar. Para você, como gestor, como treinador dessa equipe, como equilibrar essa carga de trabalho, mas ao mesmo tempo sabendo que alguns desses atletas precisam também de um tempo um pouco maior de descanso? Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O Edlé, por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais, diferente é o jogo na quinta. A gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar com um time ok para fazer um grande jogo. Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, a gente sabe que o fator cansaço, de fato, pesa muito. Mas hoje também a partida é tratada até como uma final antecipada devido à sua importância, ser um clássico, ser o Fla-Flu. O que o time do Fluminense pode levar de aprendizado dessa partida, um ajuste para a próxima final que é tão importante também? Pergunta difícil de ser respondida, né? A gente vai analisar o jogo depois, mas o time teve um comportamento bom no primeiro tempo, o time que a gente preparou teve muito pouco tempo para ajustar o time para o jogo. E obviamente o Douglas também está bastante tempo que ele ficou nos Estados Unidos, um tempo sem jogar, o próprio Renato. Então estava muito calor também. Então, se você falar do primeiro tempo, tem menos coisas para ajustar, e do segundo tempo mais coisas, por muita coisa devido ao cansaço. E as trocas a gente teve que fazer durante a partida, e a gente já estava sem o Samuel, tinha só o Guga para jogar, e aí o Guga sai. Então, e outros jogadores que estão chegando, que estão se ambientando com uma nova forma tática de jogar. Então é uma coisa que aconteceu, a gente obviamente queria vencer, a gente fez de tudo para vencer, mas eu repeti, do primeiro tempo tem menos ajustes e no segundo tempo, obviamente, mais ajustes, mas muito por conta do cansaço e das trocas que a gente teve que fazer. Fernando, boa noite. Eduardo Alves, da Vável Brasil. Eu gostaria de perguntar a você como tem sido o processo de adaptação do Douglas Costa. Foi a segunda partida dele como titular pelo Fluminense hoje. Como tem sido no dia a dia com ele, enfim. O que você pode contar pra gente? É um jogador extremamente talentoso. Pra gente é uma alegria muito grande poder contar com o Douglas. Ele está readquirindo uma melhor forma, uma gradativa, mas num passo até acho que acelerado. E eu tenho muita confiança que ele vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor esse ano. Fernando, boa noite. Rafael Figueiredo, da TNT Esportes.
Quinta-feira, uma decisão, um jogo importante para o Fluminense, um título inédito para o clube. Nesse pouco tempo que você vai ter de preparação, né, para acertar o time, como conter também a ansiedade às vésperas dessa decisão, enfim, além de tomar conta também do cansaço, né, como você falou agora? A gente vai ter que dar uma administrada na carga de treinamentos. Obviamente que o time que deve iniciar na quinta-feira também é um time que é mais jogado, que tem mais entrosamento. E quanto à ansiedade, é normal, em vésperas de jogos decisivos e jogos importantes, no que diz respeito à Recopa, também é um título inédito para o Fluminense. Mas a gente vai saber trabalhar esses aspectos emocionais para a gente chegar em boas condições para fazer um bom jogo. Fernando, boa noite. André Leite, Rádio Celebridade News. Eu queria saber de um jogador que não jogou hoje, que é o Keno, e você falou que o André também comentou que o Marlon saiu, sentiu uma dor no joelho. Saber das condições desses jogadores para quinta-feira. O Marlon substituta ali de imediato na zaga, se preocupa, e o Keno na situação dele? O Marlon acho que preocupa um pouco mais por conta que ele teve que sair, se queixou uma dor forte no joelho. Só que o Keno não preocupa nada. O Keno foi um daqueles, a gente poupou mais ou menos metade dos titulares de linha. E o Keno estava entre eles. Ele sentiu muito os efeitos da altitude, já sentiu muito lá no próprio jogo. A gente achou que era interessante poupá-lo. A outra hipótese do jogo era tirar todo mundo e botar um time com os 11 trocas. Mas a gente foi conversando com os jogadores e essa acho que era a melhor estratégia para tentar vencer o jogo. Boa noite, Diniz, Tinoco aqui. Já pensando na Recopa, você espera que a LDU venha quinta-feira para o Maracanã para se defender a maior parte do tempo, e isso te faz pensar em escalar um time com peças ainda mais ofensivas já de início, talvez o Renato Augusto, John Kennedy? A gente tem que esperar as duas coisas. A gente tem que treinar esperando que eles possam vir com um bloco mais baixo do que lá, e também pode ser que eles sejam mais agressivos na marcação. Acho que a gente tem que treinar para as duas situações. Quanto ao time, a gente ainda vai ver qual é a melhor escalação para poder jogar na quinta-feira. Diniz, boa noite. Vitor Lessa aqui, do Jornal de 1902. Além das questões que você citou, né, da questão física, das mudanças que você teve que fazer, a gente teve a sensação de que, taticamente, a marcação do Flamengo foi muito predominante, estava muito bem encaixada, e isso dificultou muito a saída de bola do Fluminense e alguns movimentos que o time costuma fazer. Foi mais mérito do adversário ou faltou ao Fluminense também um pouco mais de atitude na tentativa de buscar essas alternativas e mudar o panorama do jogo, principalmente ali no segundo tempo, que você já citou que o time não teve uma atuação tão boa assim? Você acha que a gente teve dificuldade de sair no primeiro tempo? No início, sim. Eu vi um jogo diferente do seu, então. O Flamengo, a gente teve uma postura muito mais agressiva na marcação. O Flamengo fez muito mais bola longa do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, o fator do cansaço foi muito preponderante e mexer nas peças da estrutura para você encaixar a marcação de uma maneira mais efetiva fica mais difícil. Mas eu não concordo com a tua análise. No primeiro tempo, eu acho que a gente teve muita soberania, teve muita posse. Se você falar que faltou um pouco de profundidade ou muita profundidade, eu concordo que foi uma coisa que faltou hoje no jogo. A gente terminar mais as jogadas, tanto em cruzamento quanto em chute fora da área. Eu acho que foi uma coisa que faltou durante o jogo todo. Mas no primeiro tempo a gente teve controle, não vi problema na saída. Teve uma ou duas vezes que o Flamengo encaixou a marcação. O Flamengo nem teve uma iniciativa muito grande de sair e marcar de uma maneira muito agressiva a nossa saída de bola. Então não concordo com a análise que você fez do primeiro tempo. Diniz, boa noite. Rodrigo Machado, Rádio Transamérica. Queria saber das situações do Samuel Xavier e do Marcelo para quinta-feira. São jogadores que você conta para esse jogo decisivo ou, de repente, só nas finais aí do Campeonato Carioca? Os dois acho que são dúvidas. Não dá pode ser que a gente possa contar, ou não, depende da melhora do Marcelo e do Samuel também, como é que ele vai reagir aos treinamentos de amanhã e depois de amanhã, principalmente. Então eu não tenho muito como te aferir de uma maneira muito precisa se a gente vai contar com eles para quinta-feira ou não. Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Encerrando a coletiva. Boa tarde, Marcelo Neves do GE. André, minha pergunta é, o Fluminense fez um primeiro tempo considerável bom, no segundo acabou sendo derrotado pelo Flamengo. De alguma forma, o cansaço da viagem para Quito pode ter afetado o desempenho da equipe? Acho que um pouco sim. Diniz tentou escalar
os 11 melhores, que estava melhor fisicamente para esse jogo. Arriscamos um pouco em dobrar eu, o Arias, o Martinelli, o Guga e o Thiago, porque hoje era um jogo muito importante. Acabou que no segundo tempo caímos consideravelmente de produção, acho que um pouco por conta disso também, mas não é só isso. Acho que o time do Flamengo também é uma ótima equipe, tem todos os méritos, e manter cabeça erguida para a final. André aqui. Bom, até que ponto o Fluminense está com a cabeça na LDU? A gente vai falar um pouco do cansaço, né? Vocês tiveram um dia só de treinamento, mas o Fluminense agora tem esse compromisso difícil na próxima quinta-feira aqui no Maracanã. E até que ponto esse resultado do jogo de hoje influi mais ainda nesse jogo de quinta-feira? Acho que não influencia em nada, pô. É óbvio que hoje era um jogo muito importante. Nosso time tinha que ganhar hoje, né? Se quisesse conquistar a Taça Guanabara. Como eu falei, arriscamos o máximo. O professor Diniz tentou colocar o máximo de jogador que jogou lá na altitude. Para você ter noção, jogamos lá, o jogo era 9 horas. Depois fomos direto para o aeroporto e chegamos aqui 10 horas da manhã. Treinamos ontem num sol absurdo para jogar hoje 4 horas da tarde. Então acho que vale muito ressaltar isso. Mas o time do Flamengo tem todos os méritos e nosso time agora vai descansar e pensar na LDU. André, boa noite. Hoje o Flamengo teve um predomínio tático, assim, a marcação deles encaixou muito bem, o Fluminense teve dificuldade para sair dessa marcação. Você acha que faltou, em alguns momentos, o Fluminense não aceitar tanto essa marcação, assim, ter uma atitude para tentar mudar essa situação, ou foi mais mérito do adversário, na sua opinião? Acho que no primeiro tempo quem controlou o jogo foi o Fluminense. Acho que tivemos a maior parte do primeiro tempo com a posse da bola. O time deles veio com a estratégia de ficar ali na linha média para subir, mas acabaram que eles não conseguiram nos pressionar. E no segundo tempo acho que nosso time baixou muito, baixamos a intensidade. Mesmo assim o time deles não conseguiram sair atrás, e por parte do nosso time acho que faltou mais finalizar as jogadas. Boa noite, André, Cauã Tinoco aqui. Hoje o Diniz trocou praticamente a zaga inteira ali no intervalo, né? Eu queria saber se isso foi uma coisa conversada antes do jogo que poderia acontecer por conta do desgaste na Recopa e pensando na quinta-feira, ou se foi uma troca de momento ali mesmo. Como eu falei, o Thiago dobrou esse jogo, e o Marlon saiu sentindo alguma dor. Boa noite, André. Eduardo Alves, da Vavel Brasil. Apesar da derrota, eu acho que para você esse jogo marca uma coisa positiva. Você foi capitão do Fluminense nessa partida. Como você enxerga esse papel de liderança dentro do elenco e se isso te motiva a produzir mais pelo time? A nossa equipe é uma equipe bem experiente, com vários líderes. Acho que a faixa de capitão ali, alguém tem que entrar. Tem um Fábio, que é um grande líder, tem um Cano, tem um Ganso, Renato Augusto, enfim, tem vários jogadores. Eu tento ajudar da melhor maneira possível, assim como todos. E eu acho que usar a faixa é só um detalhe que alguém tem que usar. Boa noite, Jonathan Santos, canal BTB Esportes.
André, você é uma peça importante desse time de guerreiros. E numa guerra, né, a gente sabe que a principal história é quando há uma superação. E o Fluminense é prova disso ano passado. Virou aquele jogo contra o Volta Redonda, perdeu por 2-1, ganhou de 7-0, virou e foi campeão. Como é que você planeja, como é que o time está projetando e você mentalmente para essa virada, para essa grande final? Eu acho que é fazer o que o nosso time faz de melhor aqui no Maracanã. Temos muito sucesso aqui, inclusive na final da Libertadores. Diversas vezes ano passado ficamos atrás do placar e acho que dessa vez não vai ser diferente. Nosso time vai entrar para fazer o nosso jogo, melhorar cada vez mais, evoluir. Foi uma volta muito curta e já cheia de decisões. Então é ajustar ao máximo essa semana e chegar bem para quinta-feira. André, aqui tudo bem? Flávio Amendola da Band. Você já falou, e o Felipe também falou no desembarque do Fluminense, que o que ele mais precisava fazer naquele momento era dormir. E eu acho que para vocês, depois de um jogo também desgastante aqui hoje contra o Flamengo, o mais importante vai ser descansar. Mas nesse curto período que vocês têm até esse jogo decisivo da próxima quinta, como equilibrar o trabalho no CT, o treinamento do dia a dia, com esse descanso que é extremamente necessário? Nós temos lá um belo staff que a gente consegue conversar muito. Eles chegam em cada jogador. Então, cada jogador vai falar como tá se sentindo. Óbvio, quem está mais cansado vai ter um tempo maior de descanso. E quem tá bem vai treinar normal. E vai de jogador para jogador. Nosso time vai chegar bem lá. O Ganso já ficou de fora hoje. O Felipe Melo já ficou de fora hoje. O Marcelo também. Então, isso já foi pensando na final para todos chegarem bem. Eu, o Arias, o Thiago, o Guga, o Martinelli, temos um pouco mais de saúde, né? Somos mais novos, então hoje deu para dobrar, mas ele deixou aberto para nós se a gente quisesse descansar, inclusive pensando na final. Então, esses 4 dias aí é muito, vai dar para todo mundo chegar bem na final. Para encerrar aqui, Sérgio Guimarães, Rádio Tupi, esquece, acabou o Fla-Flu, agora tá todo mundo, torcedor do Fluminense nesse momento tá nos ouvindo e o cara já tá pensando quinta-feira, que horas que ele vai sair do trabalho, entendeu? Vai ter que dar migué, quem tem namorado ou esposa, enfim, vai ter que comprar o ingresso, se ainda tem ingresso ou não. Então eu quero que você fale também se é essa atmosfera que você já está começando a vivenciar, que o time tem que começar a vivenciar, porque foi igual, como você lembrou aí, da Libertadores, né? E acho que ficou marcado para todo torcedor do Fluminense, tanto a preparação quanto a chegada no estádio e o jogo em si. Já dá para sentir esse clima, mesmo saindo agora de uma derrota? Esquecer, né? Com certeza, acho que o pensamento é 100% na Recopa, é um título que o clube ainda não tem. O ano passado foi um ano muito bom para nós e a gente já ter vivido essa experiência com a Libertadores vai nos ajudar bastante. Eu particularmente procuro pensar no dia a dia, fazer uma semana excelente de treinamento para chegar bem, fazer as coisas que eu faço sempre e para quando chegar na hora do jogo tá bem o máximo para ajudar. Valeu.
Na sequência, o técnico Fernando Diniz, tá?